Graça e paz vos sejam multiplicadas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, vamos dar mais um início à nossa EBD, hoje com o título Dedicando o meu melhor, parte 1, lição 12. Qual o seu melhor para Deus? Qual é o seu melhor para a sua igreja? Qual é o seu melhor? Seria os dízimos? Seria as ofertas? Qual seria o seu melhor? Vamos ver aqui na introdução, o autor diz o seguinte: ensinando duas razões pelas quais devo dar o meu melhor para a igreja. A certeza da vitória futura. O meu melhor não é desperdiçado. Como salvos, formamos uma igreja cristã em um mundo perdido, marginalizado por toda sorte de corrupção, brigas, ódio e pressão em quase todos os lugares. Por viver assim, a igreja necessita receber o melhor para o bom andamento das suas ações nos trabalhos do Senhor. O autor coloca isso. Nós temos aqui um texto áureo em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 58, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Mas vamos continuar lendo aqui o primeiro tópico da revista. Você que está com sua revista aberta aí, acompanhe aí a leitura, que vai dizer o seguinte: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É uma frasezinha tirada do nosso cantor cristão. E ele vai dizer mais aqui: devem estar focados nele. Em quem? No nosso Deus. Não devemos desviar a nossa fé e focá-la em sistemas humanos. Minha fé em Deus deve partir do pressuposto que o Criador do Universo, o Todo-Poderoso e único e suficiente Salvador para mim. Ter essa crença me impulsionará a querer fazer parte regularmente da igreja e participar de seus trabalhos. Alguns cristãos não gozam disso por deixarem sua fé pequena demais e acreditarem que não podem fazer nada na e pela igreja. Será que não? Quando você foi batizado, antes de você ser batizado, melhor dizendo, você foi instruído. E depois que você foi batizado, você continuou com aquele processo. E esse processo traz consigo o ato de servir a Deus, de trabalhar na obra de Deus, de dedicar o seu melhor às coisas de Deus. Certamente você deve ter, em algum momento, pensado em ocupar algum cargo. Se pensou e ocupou, você fez bem. Se hoje você não ocupa, você precisa retomar isso. Que o doutor Gregório, em seu livro Salvos, Seguros e Transformados, diz que os ausentes dos cultos das igrejas precisam rever suas convicções a Jesus Cristo. Por que ele está dizendo isso? Que precisa rever suas convicções. Precisam rever suas convicções porque você não está sendo assíduo à sua igreja. Isso faz uma diferença, irmão. Muitas igrejas têm sofrido com as ausências de muitos de seus membros e sofre bastante, porque a obra de Deus precisa avançar. A obra de Deus precisa de cada um de nós. No momento em que nós nos dediquemos não só a vir à igreja
e ficar sentado, mas buscar trabalhar na obra de Deus. Precisa fazer isso. Nós precisamos. Senão a igreja vai viver o quê? Vai viver como? Como é que a obra de Deus vai crescer? Como é que a obra de Deus vai se expandir? Vai ficar uma igreja morta. E muitos sofrem com isso. Penso que a fé de muitos é bem pequena. E em vários casos até inexistente. Isso é complicado. Isso não é uma constatação, tá? Mas é um pensamento. Ele não pode taxar, dizer que ele está pensando ali. Ele pensa que a fé de muitos pode ser pequena em função de quê? De nós não estar nos dedicando, nos dando o nosso melhor nas coisas de Deus, para o nosso Deus. Consequentemente, a igreja, ou o nosso templo, né? Pois bem, ter desejo de estar na casa do Pai é questão de fé, de amor a Deus, de amor aos irmãos e de busca para ser um cristão melhor, pois é na igreja que nos abastecemos, é na igreja que nós buscamos a vitamina espiritual. Não é em outro lugar, é aqui. Ah, mas irmãos, eu estou lendo a minha Bíblia em casa, não é a mesma coisa que você está aqui tem o partir do pão, aqui tem a comunhão, aqui tem o envolvimento, aqui tem a obra para se fazer. No momento que você está só em casa, como eu já ouvi alguém falar para mim, olha, irmão, eu estou lendo a Bíblia em casa, eu só não estou indo para a igreja, mas eu leio em casa, eu oro, mas é isso que Deus quer? Foi por esse motivo que as igrejas foram plantadas? Simplesmente para ficarem lá e você em casa? Não, não foi para isso. O que posso dar de melhor à minha igreja? É a minha fé transformada em ação. Posso fazer da minha igreja a melhor do mundo. Tudo vai depender da minha aplicação, da minha fé nela. Podemos fazer isso. Nós podemos, se você quiser, você consegue. Ah, mas irmão, já estou há tantos anos tentando e a igreja não saiu disso. Continua. Você não pode desistir. Agora eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, que é o texto áureo da nossa revista. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um texto que já foi falado muitas vezes, é bem conhecido esse texto. Mas o apóstolo Paulo traz 3 pontos ali, que a gente vai falar sobre ele depois. Paulo disse que em virtude da ressurreição, nada do que fazemos é vão. Ele está dizendo isso. Nada do que fazemos para Deus, na obra de Deus, é vão. Às vezes nos tornamos apáticos, insensíveis em relação a servir ao Senhor, porque não vemos quaisquer resultados. Mas eu pergunto para você, de quem são os resultados dos trabalhos que você faz? É seu? É meu? É do pastor? É da igreja? Os resultados pertencem só a Deus. Quando você faz os trabalhos, você não tem que ficar preocupado com os resultados. Imagina você sair para evangelizar e você visita pelo menos 20 a 30 casas. E aquelas pessoas ali dessas 20 ou 30 casas falam que vai estar no culto naquele domingo específico. E aí você está ali ansioso, esperando e nada acontece, aquelas pessoas não vêm. Você vai ficar desanimado? Você vai ficar triste? Você lançou a semente. Quando nós fazemos os eventos, nós esperamos por resultados. É interessante que
essa apatia, esse desânimo, ele vem também quando não ocupamos nenhum cargo. Isso é, se você for sensível às coisas de Deus. Se você for insensível, você não vai sentir absolutamente nada. Saber que Cristo ganhou a suprema vitória deve afetar o modo como vivemos hoje. Há também a questão do desânimo, que eu acabei de falar agora, e ele vem de algumas formas. Por exemplo, quando não assumimos nem um cargo na igreja. Isso é complicado, quando nós não assumimos nada. Tem pessoas que passam o ano inteiro e não assumem. Chega no final do ano, o que é que ela entregou para Deus? O que é que ela fez para Deus? Nada. Se ela for sensível às coisas de Deus, ela vai sentir algo no seu coração, uma dorzinha no seu coração, falando, puxa vida, passou esse ano, eu não trabalhei nas coisas de Deus, só fui para a igreja, fiquei lá sentado, voltei para casa, não evangelizei, não trabalhei com a igreja, teve os eventos lá, não participei, o que eu fiz esse ano? Que produção você teve o ano que você não fez nada? Tem a outra questão também, e nós estamos falando isso para pessoas que ocupam a liderança, ou até mesmo que está ali sendo liderado. Mas vamos falar agora a respeito do líder, daquele líder que assume um cargo, mas ele não tem a preocupação de fazer o melhor para Deus, de dedicar o seu melhor para Deus. Ele não está preocupado, ele simplesmente é líder, mas aquele tipo de líder que... Cadê os eventos do líder? O que é que ele vai propor? Aquilo que ele propôs no dia das reuniões, mas ele não executou. E aí, como é que vai ficar? Será que ele vai sentir também, quando chegar no final do ano, que ele for para entregar para ter a reeleição dos cargos? Como é que ele vai se sentir? O pastor chega para ele e fala, bom, vamos ver ali o seu relatório, o que você fez. Quais foram os seus planos desse ano, o que aconteceu? Ah, pastor, olha, aconteceu isso. Não foi bem assim. Está correto? Não está correto. Vamos falar daquele líder dedicado, aquele que se propõe a fazer, aquele que está à frente. E ele até tira do próprio bolso para colaborar ali, para que ele venha, para que os eventos que ele esteja fazendo ali, seja aquele tipo de evento maravilhoso, do jeito que está imaginando. Então, ele vai se propor a isso, ele vai correr, ele vai fazer de tudo para que tudo aconteça como Deus merece. E tem que ser assim, não pode ser diferente. Então, acontece o evento no sábado e ele fica naquele pensamento de que pessoas que estiveram ali, que se propuseram a estar no domingo, pessoas não batizadas, pessoas que não frequentam nenhum tipo de igreja, mas estavam naquele tipo de evento. Então, aquele líder ele vai ficar ali, na expectativa, esperando que algo aconteça, que algum daqueles visitantes venham no domingo e ali acabe aceitando a Cristo. Ou também esperando que o nome dele seja falado ali, né? Que seres humanos, nós humanos, temos isso. Quando nos dedicamos a um evento desses, esperamos que no domingo o pastor fale o nosso nome ali, diga alguma coisa com relação à programação que foi realizada. Mas se aquele membro, se aquela pessoa que esteve, aquele visitante não esteve presente no domingo, você vai se sentir desmotivado? Você vai se sentir desanimado? Se o pastor não citou o seu nome, você vai se sentir triste, desanimado e vai falar, olha, no ano que vem eu não vou querer mais participar. Se você não teve aquela colaboração dos irmãos, você vai se desanimar também com isso. Não pode desanimar com isso. Não pode. Você tem que insistir com isso. Se você deu o seu melhor, continue dando o seu melhor. Continue contribuindo, se dedicando, porque é isso que Deus quer. Deus não quer pessoa desmotivada. Nós não vamos abrir, mas lá em João, no capítulo 21, verso 6, Cristo orientou para os apóstolos lançarem a rede para o lado direito. E eles lançaram a rede para o lado direito, porque eles não estavam conseguindo pescar nada. Um detalhe ali, Cristo mandou eles lançar a rede, não falou quantos peixes eles iriam pescar.
Quando nós nos propusemos a fazer a obra de Deus, nós não temos que estar preocupados com números, com os resultados. Isso pertence ao nosso Deus. O mais importante é nós fazermos a obra de Deus com amor, com dedicação, dando sempre o nosso melhor. É isso que nós temos que fazer. Outra questão ainda em cima desse texto, em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, a questão é que Paulo traz três ali, né? Ele vai falar de firmes, inabalados e abundantes. Paulo diz para sermos fortes, seguros, decididos. Firme quer dizer isso. Fortes, seguros, decididos. E inabalado. Na verdade, inabalado ele já juntou ali, ele só colocou uma vírgula ali, se você for ver no seu texto, que basicamente vai falar a mesma coisa, né? De firme e seguro. É o que ele quer, que nós sejamos firmes, que nós sejamos seguros e inabalados. Não permitir que qualquer coisinha nos abale a ponto de nós desistirmos. Nós não podemos desistir. A gente vai ver o que o apóstolo Paulo daqui a pouco que ele fez e não desistiu. Ele foi avisado por 3 situações, mas ele não desistiu. Então, abundante, como o próprio nome já diz, né? Abundante, a abundância, farto, numeroso, grande quantidade. Aí faz nos lembrar dos nossos cafés da manhã aqui na igreja. Teve situações, aqui era raro acontecer isso, graças a Deus era raro, que às vezes um irmão, por uma situação ou outra, acabava que só a nossa mesa só tinha ali um pãozinho, tinha ali um bolinho, café, um leitinho ali com café e um chá que sempre tem. E aquela mesa ali às vezes ficava meio... me entristecia aquilo. Me entristecia de verdade. Eu olhava para aquela mesa e falei, puxa vida. Mas tinha situações, e graças a Deus a maioria das vezes, a mesa era farta, era abundante. A gente olhava, estava aquela mesa maravilhosa, colorida. Isso traz uma alegria, trazia uma alegria tremenda. Todos ficavam ali maravilhados, tiravam até fotos para isso. É assim que Deus quer, que a vida da gente seja abundante. E não somente no nosso particular, mas também nas coisas de Deus. Você não tem que se limitar. Se você pode fazer, faça. Não espere que outro faça. Faça as coisas de Deus, se dedique. Porque você se dedicando, você está dando o exemplo para cada um. As pessoas vão ver em você um exemplo de dedicação. É importante que você faça isso. Porque o exemplo a ser dado é esse. E não de desânimo, não de fazer as coisas de qualquer jeito. Lá em Atos, você já pode abrir também, que vai estar na revista, você pode abrir lá em Atos no capítulo 20, versos 24, que diz o seguinte: mas nenhuma dessas coisas me convém, nem valorizo minha própria vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar do Evangelho da graça de Deus. Por que o apóstolo Paulo estava falando isso? Qual era a intenção dele falar isso? Que motivo levou para ele falar isso? Mas mas nenhuma destas coisas me convém, nem valorizo a minha própria vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Mas tinha um motivo para isso. Veja lá no versos 23, o que ele vai falar. Salvo que o Espírito Santo me testifica. Testifica quer dizer o quê? Afirmar, assegurar. Em toda a cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Prisões e aflições me esperam. O Espírito Santo falando para Paulo, olha, vai acontecer isso. Você vai para Jerusalém, prisões e aflições vão te esperar lá. E você vai passar por isso.
O apóstolo Paulo desistiu? Não. O apóstolo Paulo, ele não desistiu. Ele não estava também desafiando o Espírito Santo. Não era porque o Espírito Santo não falou para ele desistir. Olha, não falou para ele, não falou assim, olha, você não pode ir. Não, o Espírito Santo só explicou para ele, olha, prisões e aflições vai acontecer lá. O apóstolo Paulo entendeu direitinho. Vemos que a disposição é uma qualidade necessária a qualquer pessoa que deseja fazer a obra de Deus. A disposição é uma qualidade. Nós precisamos ter essa disposição, ter esse amor, dizer, eis-me aqui, Senhor. Paulo era uma pessoa disposta e a meta mais importante da sua vida era falar e pregar, era pregar para as pessoas acerca de Cristo, mesmo que tivesse que pagar o preço. Mesmo que tivesse que pagar o preço, ele tinha essa determinação, ele era determinado. O Espírito Santo falou, como nós vimos aí no verso 23, ou seja, ele está comprovando que Paulo iria passar por prisões e aflições. E o Espírito Santo ainda usa mais os discípulos. Veja lá no versos, só vire a folha lá no capítulo 21, versos 4. Paulo vinha navegando, vinha em um navio, ele passou por vários locais, Cós, Rhodes, Patara, Fenícia, passou também por Chipre e Síria, chegando até Tiro. O navio precisava descarregar ali. E ali ele encontra os discípulos. E aí ele vai falar o seguinte, versos 4. Tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. Paulo ouviu aquilo ali e ficou tranquilo. Não, tudo bem. O Espírito Santo viu que não houve nenhum tipo de reação, vai usar também quem? Ele vai usar um senhor de nome Agabo. E diz aqui, vamos pegar dos versos 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, esse Agabo era o profeta, tomando o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, isto diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence este cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. No versos 12, a gente vai ver o que ele diz. E quando ouviu estas coisas, tanto nós quanto os dos lugares rogamos-lhes que não subisse para Jerusalém. Os discípulos desesperados ali, Paulo não vai, que vai acontecer isso. E qual foi a resposta de Paulo? A resposta de Paulo a gente vai ver lá no versos 13. Paulo diz o seguinte, então Paulo respondeu, por que chorai e quebrantai o meu coração? Porque eu estou pronto, não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aí os discípulos olharam um para o outro, certamente, né, e dizem assim, olha, como não podíamos persuadi-lo, ou seja, como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos, vamos ficar quietos, vamos deixar. A vontade do Senhor seja feita. A vontade do Senhor seja feita. Quantos de nós, sabendo que ia acontecer algo nesse ponto, não precisava nem ser prisões, não precisava nem ser algemados, presos, mas se o Espírito testificasse algo, será que nós nos dias de hoje iríamos falar assim, olha, vai acontecer isso? Eu não vou especificar o quê, mas pense em alguma coisa aí com você, alguma coisa que não fosse boa, que não tinha que ser boa mesmo, um xingamento, uma confusão. Será que nós iríamos? O carro quebrar, de repente o carro quebra lá, será que nós iríamos? O Espírito Santo fala, seu carro vai furar os 2 pneus.
Durante 2 pneus você coloca um e o outro, como é que fica? E aí? Será que você iria mesmo assim? Estou colocando até por baixo, porque passar pelas aflições que Paulo passou não foi fácil. Mas ele desistiu? Ele não desistiu. E por muito menos nós desistimos de fazer as coisas de Deus. Por muito menos. Não é de se admirar que Paulo tenha sido o maior missionário cristão. Deus procura homens e mulheres que priorizam a grande tarefa que ele lhes deu. Em Hebreus, no capítulo 4, versos 12, nós não vamos ler, mas vai falar lá que a palavra de Deus não é simplesmente uma coleção de palavras que foram pronunciadas por Deus. Um versículo para comunicar ideias. Ela é viva e transforma vidas. É dinâmica à medida que opera em nós. Corta com a precisão de corte do bisturi de um médico cirurgião. A palavra de Deus revela que somos e o que não somos. Ela penetra o centro de nossas vidas e espiritual, nossa vida moral e espiritual. Discerne o que está dentro de nós, tanto o bem contra o mal. As exigências da palavra de Deus requerem decisões. Não devemos apenas ouvir a palavra, devemos permitir que ela molde a nossa vida, as nossas vidas. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a revista, aqui no tópico 2, e eu vou fechar, para não se estender muito, com a conclusão, uma parte da conclusão ali. Minha motivação. Qual é a sua motivação? Afinal, o que é motivação? O autor faz essa pergunta aqui. O que é motivação? É ser feliz, é enxergar o mundo com outros olhos, é conquistar resultados, é superar obstáculos, é ser persistente, é acreditar nos seus sonhos e ter motivos para seguir. Uma das grandes bênçãos que posso dar à minha igreja é viver motivado, alegre e feliz. Ponto aqui. Essa motivação, ela não vem por si só. Essa motivação você tem que buscar. Você tem que buscar essa motivação. Não é por uma palavra falada de púlpito que pode te desmotivar e você se afastar e se entristecer e acabar se afastando de Deus. Não é a palavra de um irmão que de repente te desagradou. Aí você, não vou mais para o culto, para aquele lugar, para aquele templo, para aquela igreja, nem que você queira. Não é por nada disso, não é pelos eventos que às vezes você queria fazer e não aconteceu daquela forma que você fez e não aconteceu daquela forma que você gostaria, e você se desanimou, se chateou com aquilo. E aí você se desanimou. Não é isso, você não pode, você tem que buscar isso. Você tem que buscar essa alegria, essa motivação para você continuar trabalhando e seguindo ao nosso Deus. Como é triste perceber que certos cristãos, tristes, amargurados e apáticos, a transmitirem essa apatia onde quer que vão. Ou seja, o que é que o autor da revista está dizendo aqui? Que essa apatia, essa amargura, a tristeza em si, ela contagia, como o choro contagia. Aquele choro de tristeza, de dor, acaba contagiando as pessoas. Isso não pode acontecer, a não ser que seja por um problema que nós sabemos grave, sério. E aí sim, mas por problemas
corriqueiro de igreja, aí você se desanimar, você acaba, e aí vai conversar com outras pessoas, você acaba motivando aquelas pessoas de uma forma negativa e não positiva. A alegria, pelo contrário, você estando feliz, você estando motivado, puxa, que bênção isso! É uma bênção quando você está motivado, se dedicando às coisas de Deus. Você só tende a motivar pessoas, a irmãos, que você tem combustível suficiente para dizer, não, irmão, vamos aí, vamos à luta, vamos assim, não desista, vamos em frente. Você precisa buscar essa motivação. Você precisa ouvir isso também, para que você continue motivado nas coisas de Deus. Pense sobre a conversão, pois a partir do momento em que aceitamos Cristo como Senhor de nossas vidas, a alegria dele é a nossa força. Quando olho para a cruz de Cristo e sinto a razão principal da fé, da minha fé, posso levar a minha igreja a triunfar no Senhor. Motivação é saber que em Deus somos mais que vencedores. Ou seja, a motivação você tem que buscar. E buscar em quem? Em buscar no nosso Deus. Se ficar esperando a motivação, é como você ficar esperando que alguma coisa aconteça na sua vida. Se você não sair do seu lugar, não vai acontecer. Então busque, continue buscando. Um dos problemas que a igreja vive hoje é a falta de motivação. Portas fechadas, horizontes abalados, olhar-se para um lado e só há críticas, olhar-se para o outro e só há problemas, pressões, muitas reuniões e poucos ou nenhum resultado. Já aconteceu uma certa época aqui de termos muitas reuniões para lá, reuniões para cá. E quais são os resultados? Quais foram os resultados? Pouco ou quase nada. Eram tão reuniões que se tornavam chatas. Simples assim, as reuniões acabavam se tornando chatas. Porque qualquer coisinha, vamos reunir, vamos. E aí ficava aquela situação de, puxa, mas tem que ter reuniões, atrapalhava algumas vezes os ensaios, situações assim, para ter uma reunião que muitas vezes eram improdutivas. Poderia se fazer em outro momento, mas tinha que se fazer justamente em cima de um horário que já estava programado para outra coisa, o que não é correto. Mas, infelizmente, aconteceu. E eram improdutivas. Os resultados não apareceram. Você é motivador ou desanimador? Aqueles dois pontos que eu coloquei aqui. E às vezes você pode ser motivador e pode ser desmotivador. E aí ele faz essa pergunta, o que você é? E eu faço essa pergunta para você. Você é motivador ou você é desmotivador? Pense. Você levanta a autoestima ou derruba aquele que já está caído? Outra questão. É onde eu digo que nós precisamos estar motivados. Esteja motivado, procure essa motivação em nosso Deus. Às vezes você fica preocupado com certas coisas bobas. Deixa isso de lado, foque seu pensamento só em Cristo. É esse o objetivo, é o nosso objetivo, é o meu objetivo, é o seu objetivo. Fazendo isso, nós buscamos essa motivação. Muitas vezes até para a leitura bíblica, nós ficamos desmotivados. Pense em um texto bíblico, uma palavra, uma frase. Você pensando nisso, você está desmotivado para ler a palavra de Deus. Pensa numa frase. Pensa num nome bíblico e vai ali e procura aquele nome. Pensa num nome qualquer e fala, deixa eu ver se eu encontro esse nome na Bíblia. É uma forma de você ler. Lógico que tem milhares e milhares de outras formas de motivações para você ler a palavra de Deus. Mas procura isso se você está desmotivado para ler. De repente você está passando por uma situação de tristeza, procura lá nos Salmos. Você vai ver ali que tem salmo para te confortar. Isso eu estou te dando alguns poucos motivos, mas tem muito mais que você precisa buscar na palavra de Deus e, consequentemente, se fortalecer nela
e estar sempre assíduos no nosso tempo, para buscarmos a vitamina espiritual e, consequentemente, dedicar a sua vida às obras de Deus. Bom, eu vou ter três tópicos aqui, que é pastores, eu vou já citando aqui, pastores que na véspera do culto administrativo não dormem, lideranças que não gastam tempo planejando como derrubar as moções que serão votadas na igreja. Essas atitudes não devem fazer parte da vida de um verdadeiro cristão. Deus tem mandado muitas pessoas para a sua igreja, mas o inimigo de Deus tem motivado outros para frear e desanimar o trabalho do Senhor. Igrejas sem projetos, nem planos de ação, frias e cheias de pessoas que são desmotivadoras. Deus precisa de uma igreja forte, motivada e trabalhadora. E para isso Deus conta com cristãos seguros, transformados, maduros e edificados no sangue do Cordeiro Imaculado de Jesus. Eu poderia até finalizar aqui, mas vamos só ver mais a conclusão. E a partir de agora quero viver mais a minha fé, me dedicar mais à minha igreja e mudar o meu lidar nos trabalhos que envolvem o seu ministério. Quero ser auxílio e não empecilho na causa do meu Mestre Jesus. Comprometo-me a dar o melhor para a minha igreja, seja qual for que eu tenha para dar. Quero me doar, desenvolver e ajudar o reino de Deus crescer em minha igreja e região. Você está disposto realmente a viver isso? Se estiver disposto a viver isso, diga amém. Vamos orar. Grandioso Deus, ó eterno Senhor, agradecemos a Ti, meu Pai, por mais um EBD, ó Deus, realizado. Que o Senhor, ó Deus, continue nos usando, Pai. Continue, ó Deus, fazendo com que nós possamos nos dedicar a cada dia mais, que nós possamos buscar essa motivação no Senhor, que nós possamos, ó Deus, vivenciar, ó Deus, a alegria que o Senhor nos propõe, ó Deus, que o Senhor nos dá. Essa alegria que vem de Ti, ó Deus, que é duradoura. Não importa, ó Deus, as condições, não importa, Senhor, os problemas, não importa as dificuldades. Temos que buscar, ó Deus, no Senhor, nos dedicar a cada dia mais, para que a Tua obra, Senhor, seja realizada com amor, com dedicação. Abençoa, meu Deus, cada um que ouviram, ó Deus, e viram, ó Pai, essa EBD. Espero, ó Deus, que muitos possam aplicar alguma coisa, Deus, do que foi falado aqui em suas vidas, para que juntos possamos, ó Deus, andar, ó Deus, em comunhão e nos dedicando cada dia mais a Ti. Nós agradecemos, ó Deus, por mais esse EBD. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, Pai. Amém.